Cada vez mais os times grandes estão se afundando no Z4 e outros times grandes também estão se aproximando perigosamente, tá? Temos pelo menos 6 dos chamados times grandes do país se aproximando ou dentro do Z4. Vamos ver como é que foram todos os jogos dessa 21ª rodada do Brasileirão e ver a situação de cada time. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual você. Seja bem-vindo de volta ao Torcedorismo. Esse é um canal sobre futebol brasileiro. Estamos no começo, cara. Estamos começando agora no YouTube, então a sua inscrição e as suas ideias aqui nos comentários, aqui embaixo, são muito importantes para mim. Então chega mais, se inscreve aqui no canal porque a gente está muito próximo de bater a meta de 20 mil inscritos. Mais um vídeo do Prisma da rodada aqui no Torcedorismo. Eu fico ansioso para lançar, confesso a você, cara, eu fico ansioso para lançar esse vídeo, cara, porque toda rodada a gente tem esse vídeo e ele é muito bom pra gente ver a situação de cada time no campeonato, tá? E nessa rodada a gente teve uma divisão, meu irmão. O pelotão da frente se descolou um pouco do pelotão ali de trás. Sempre tem um momento no campeonato que isso acontece, né? E essa rodada já criou uma distância boa. Muitos times grandes estão se complicando, a galera tá ficando muito próxima à zona de rebaixamento. Vai ser intensa a briga esse ano pelo rebaixamento. Escreve aí o que eu tô dizendo. Vocês vão ver e vão entender melhor isso ao longo do vídeo. Para quem não sabe o que é o Prisma da rodada, nesse vídeo eu analiso o momento de cada um dos 20 clubes do Brasileirão. Ou seja, eu faço o cálculo de aproveitamento de pontos nos últimos 5 jogos de cada time e classifico esse aproveitamento entre os times que estão com aproveitamento de campeão, aproveitamento de G4, de G6, a galera que não vai subir, que não vai conseguir vaga em nada e que não vai cair, né? Fica ali na bola roxa. E a galera que está com aproveitamento recente de rebaixado e por aí vai. As classificações estão aparecendo aí na tela para você. Ao final desse vídeo a gente vai ver qual foi o campeão dessa rodada do Prisma, o time que tem o melhor aproveitamento recente e também o time que vai ocupar a posição de destaque positivo e também o time que vai ficar no destaque negativo, tá? Bora começar pela ordem alfabética. O América que não vencia um jogo no Brasileiro há 10 rodadas, finalmente conseguiu e foi na raça. O América foi melhor tecnicamente também do que o São Paulo, né? Quase o jogo inteiro o América conseguiu imprimir o seu jogo, tentou mais a vitória, buscou mais o jogo e conseguiu no final. O time continua na lanterna no campeonato, mas se aproximou ali do vice-lanterna, que é o Curitiba, e ganhou uma injeção de ânimo maior agora. Aqui no Prisma tem só 20% na bola vermelha nos últimos 5 jogos. O Atlético Paranaense, o Furacão, recebeu as reservas do Fluminense e foi dominado quase do início ao fim. Foi surpreendido com a escalação inicial do Fluminense, com a disposição tática dos jogadores, foi bastante pressionado no início. Quando o Atlético melhorou, né? Conseguiu entender melhor o jogo e foi melhor que o Fluminense no jogo, fez o seu gol, mas isso durou muito pouco tempo, porque o Atlético teve um jogador expulso ali pelo VAR, o cara largou o braço e acabou sendo expulso. O Atlético acabou recuando muito, tentando ali segurar o 1-0, contou com uma bela atuação do goleiro Léo Link, né, que substituiu o Bento. Meu irmão, que time pra fazer goleiro bom, cara, o Atlético Paranaense. Mais um goleiraço surgindo ali no Furacão, mas ele não conseguiu segurar tudo. O Fluminense virou o jogo, mas no finalzinho, outro gênio que o Furacão tem à sua disposição ainda empatou o jogo, Vitor Roque de cabeça. O Furacão segue lá em cima e aqui no Prisma tá na bola roxa, o rendimento tá caindo, tem 47%. O Galo fez a inauguração do seu belo estádio, Arena MRV, e foi uma tarde de gala. O Atlético jogou muito, poderia ter saído com uma goleada nessa estreia do seu estádio, mas conseguiu vencer, né? Isso que é o que importa pra tabela. Hulk e Paulinho jogaram demais. O Paulinho, inclusive, meteu os 2 gols do jogo, os primeiros 2 gols do estádio. O Filipão tá encontrando aos poucos o seu time, né? A sua forma de jogar no Atlético. E aqui no Prisma, o Galo chega de novo à bola verde depois de, muitas rodadas, tem 60%. O Bahia foi fazer o jogo mais difícil desse campeonato para qualquer time nesse momento, foi enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. O time não foi mal, cara, o Bahia não fez um mau jogo, mas acabou perdendo por 3-0, é complicado, né, enfrentar o Botafogo. O Bahia tomou 2 golpes duros, né, no início de cada tempo. No iniciozinho do primeiro e do segundo tempo, tomou um gol em cada. O Bahia, depois que levou esse gol no primeiro tempo, foi melhor, tá? Primeiro tempo inteiro do que o Botafogo, perdeu muitos gols. No segundo tempo o time voltou melhor também, pressionando, mas ali com 5 minutos tomou gol de novo. Primeiro ataque, 2-0 Botafogo, mas o Bahia deixou boas impressões para a sequência da temporada, né? Esse não é o campeonato do Bahia, né? Disputar a liderança, então
pelo menos mostrou que quando for enfrentar os seus times que estão ali brigando contra o rebaixamento, o Bahia pode ter uma superioridade. Aqui no Prisma tem 47% da bola roxa. Já o Fogão nesse jogo aí, nesse mesmo jogo contra o Bahia, foi mais uma vez cirúrgico quando teve as chances, fez os gols, o time se defende... Cara, o Botafogo se defende muito bem, né? Tem excelentes zagueiros, um excelente sistema defensivo, né? E tem também um ataque muito forte, saiu o Tiquinho, Diego Costa entrou e já tá metendo gol a rodo, né? Estreou como titular nesse jogo e fez 2 gols, decisivo demais. O primeiro tempo ficou um pouco de aprendizado pro Botafogo, tá? Porque o gol nesse começo, né? Logo no comecinho do jogo, deixou o Botafogo um pouco mais, assim... Não vou dizer tranquilo, né? Mas fez com que o Botafogo recuasse demais e aí cedeu muitas chances ao Bahia. Talvez um time mais calmo do que o Bahia, numa situação mais tranquila, tivesse feito os gols que o Bahia perdeu. Então o Botafogo tem que abrir o olho na forma de jogar, né? Quando abre o placar. No segundo tempo, o Botafogo voltou atrás, mas, meu irmão, primeiro contra-ataque que saiu, fez o gol, 5 minutos, e foi só esse momento em que o Bahia foi melhor. Depois só deu o Botafogo foi melhor, fez mais gol e poderia ter feito mais ainda, né? Conseguiu 3-0, segue o super líder e segue também 100% no tapetinho. Impossível tirar ponto do Botafogo nesse campeonato dentro de casa até esse momento. Muito importante, como eu falei nos vídeos de pré-rodada, essa vitória do Botafogo para manter o Palmeiras longe, né? O Palmeiras que está crescendo bastante e o Botafogo tá ali tirando um pouco o ímpeto do Palmeiras. Aqui no Prisma o time também volta a bola dourada, depois de ter pela primeira vez saído para a bola verde, já se recupera, tá na bola dourada com 73%. O Bragantino retomou seu nível de atuação depois de ter tomado aquele vareio na última rodada, né? Foi melhor do que o Cuiabá e martelou o jogo inteirinho, conseguiu fazer seus gols e aqui no Prisma chega a 67% na bola verde. O Bragantino também tá subindo de produção. O Corinthians entrou com as reservas e foi até melhor do que o Goiás, tá? Mesmo com as reservas, o Corinthians foi bem, mas, cara, não foi o suficiente, tá? Foi melhor que o Goiás, mas não chegou a jogar bem o Corinthians, né? Quando entraram os titulares no segundo tempo, o time encaixou um pouco mais, buscou o empate, com uma bela roubada de bola do Maicon ali no meio, né? O Corinthians é um dos times que tem deixado o brasileiro de lado e é um time grande que está se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. Tem 4 pontos separando Corinthians e Santos, tá? Mas aqui no Prisma tá indicando que o Corinthians pode crescer no futuro, não perde a 8 jogos no brasileiro. É um time que empata muito o Corinthians, mas está com 60% de aproveitamento. O Curitiba oficialmente abriu seu tour de despedida na Série A nessa rodada aqui, cara. O time visitou o Fortaleza, foi no Presidente Vargas esse jogo. E, cara, o Curitiba não viu a cor da bola. Mais uma vez o time foi dominado do início ao fim do jogo. Teve ali os seus momentos, né? Teve a chance até de botar fogo na partida. Tava 3-1 e aí teve um pênalti e o Robson acabou desperdiçando. Não pode perder pênalti nunca, ainda mais nessa situação que vive Curitiba, né? Mas o time chega a 5 derrotas seguidas e parece que a Série B começa a ser inevitável pro ano que vem. O Curitiba chega a 0%, cara. Perdeu os últimos 5 jogos, 0% aqui no Prisma. E agora, meu irmão, só milagre, né? O Cruzeiro é outro time grande que tá cada vez mais próximo do Z4. O Cruzeiro acabou de voltar para a primeira divisão, né? Ficou 3 temporadas na Série B e tá se readaptando. O Cruzeiro também foi atropelado nessa rodada, não conseguiu competir com o Grêmio. Cara, é um time com muitos problemas defensivos e no ataque também o Cruzeiro é um time muito previsível, né? É fácil de se marcar, de anular as tentativas ofensivas do Cruzeiro. O time não vence há 7 jogos e aqui no Prisma tem só 20%. O Cuiabá é outro time que despencou nesse segundo turno, o time continua competindo, né? O Cuiabá tenta, né? Continua competindo, mas perdeu muito aquela velocidade que tinha. Sempre foi um time que se segurava ali na defesa e saía com ótimas trocas de passe, né? Trocas de passes velozes ali no contra-ataque para surpreender os seus adversários. Mas a defesa desandou do Cuiabá e a velocidade do time também sumiu. Então já são 3 derrotas seguidas no campeonato e chega na bola roxa já com 40%. Então ligue o alerta no Cuiabá. O Flamengo outra vez parece que, meu irmão... Falar do Flamengo, cara, parece que eu tô sempre repetindo a mesma coisa, mas é difícil falar algo novo do Flamengo porque o time continua a mesma coisa, cara, já há um mês, né? Um time muito apático, um time sem criatividade, um time que não tem ânimo, um time sem dinâmica. Enfrentou um time reserva do Inter e não conseguiu sair do 0-0 no Maracanã lotado, a torcida do Flamengo sempre presente. É o segundo empate seguido do Flamengo no Maracanã. E contra um time reserva, né? Primeiro foi um empate contra os reservas do São Paulo, né? Aquele empate no finalzinho, gol de pênalti do Pedro. E agora empatou de novo com os reservas do Inter. Aqui no Prisma, o Flamengo tem bola azul com 53%. E tá complicada a fase do Flamengo, né? O Fluminense me surpreendeu, né? O Diniz, na verdade, me surpreendeu. Não esperava que o time fosse poupar 100% dos titulares. Os caras nem viajaram, cara.
Cara, eu sou contra, muito contra isso, tá? Mas isso daí é coisa para outro vídeo, tá? No jogo, né, o time até que foi bem, pressionou o jogo inteirinho, o Fluminense fez um bom jogo, né, apesar dos jogadores terem um pouco de dificuldade de entrosamento ali, né, afinal de contas eles jogam juntos só em treinos, então jogo é diferente, né. O Lelê, inclusive, perdeu muito gol, mas muito gol mesmo que o Lelê perdeu, meu Deus do céu, gol na pequena área, só ele, o goleiro, ele conseguiu perder, nesse nível. O Fluminense virou o jogo, né? Começou perdendo, depois ficou com um jogador a mais, perdeu o jogo e numa desatenção lamentável nos últimos minutos tomou o gol de empate no final. A defesa simplesmente deixou o Vitor Roque sem marcação, né? Mandaram bem, né? Mandou bem aí, defesa do Flusão, Vitor Roque sozinho para fazer o gol, né? 2-2. O resultado no papel pro Fluminense é bom, né? Principalmente porque era um confronto direto ali, né? O Atlético tá logo atrás do Fluminense, então o Fluminense segura um pouco o ímpeto do Atlético. Mas fica aquele gosto amargo para a torcida do Fluminense, né? Podia ter vencido o jogo, tava com a vitória na mão. Mas aqui no Prisma o time tá indicando uma subida de produção nesse segundo turno, tá com 67%. O Fortaleza é um time que, esse aqui, definitivamente tá subindo muito de produção, segue sua recuperação, conseguiu a terceira vitória seguida. O time jogou demais de novo, empurrou o Curitiba para trás desde o início. O Marinho tá encaixando no Fortaleza finalmente e o Lion tá subindo a tabela aqui no Prisma, chega a 60% na bola verde. O Goiás foi bem nesse jogo, né? Enfrentou um time reserva do Corinthians. Podia até ter vencido, né? Ali, na segunda metade do primeiro tempo o time foi bem, no início do segundo, mas acabou vacilando quando não podia, estava ganhando por 1-0 e acabou tomando um gol de empate. O Goiás aumentou a sua série invicta, né? Não perde a 7 jogos, mas é outro time que empata bastante. Aqui no Prisma tem 60% e ainda está bastante próximo ao Z4. O Goiás precisa vencer, porque, cara, tem uma pequenina queda de rendimento do Goiás, já coloca o time de volta dentro da zona de rebaixamento, né? Então tem que vencer nesse momento que tá na fase boa. O Grêmio fez um excelente primeiro tempo contra o Cruzeiro, mereceu vencer o jogo só por causa desse primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que o Grêmio recuou demais, deu muito espaço pro Cruzeiro, mas até que manteve ali o controle do jogo, né? Parecia que o Grêmio sabia o que estava fazendo. O Grêmio em casa é forte demais, é o terceiro melhor mandante dessa Série A. Com essa vitória o time volta ao G4 e aqui no Prisma ainda tem bola roxa, 47%. O Grêmio ainda tá pagando preço por aquela oscilação que teve, né? O Inter, grande rival do Grêmio, né? Fez até um bom jogo com seus reservas, mas não venceu outra vez, cara. 9 jogos sem vencer no Brasileiro e é outro clube grande que tá abandonando o Brasileiro, tá se ligando só na Libertadores e cada vez mais se aproximando do Z4. Tá certo que são 4 pontos de diferença agora, né? Aumentou um pontinho de distância com esse empate, mas segue mal demais aqui no Prisma. Cara, o Inter tem só 13% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, cara. Meu irmão, complicado demais isso. O Palmeiras, esse sim, jogou bem mais uma vez. O time tá crescendo na hora certa da temporada, cara. O Palmeiras é impressionante. Fez um jogo muito consistente, deu poucas chances ao Vasco e criou muitas oportunidades, né? Foi parecido com o que fez com o Cuiabá. E dessa vez o Palmeiras não foi só pelo alto, né? O Palmeiras voltou a ser um time criativo, a criar chances ali pelas pontas, de infiltração pelo meio, mas acabou que o gol da vitória foi de falta, né? Uma batida bastante forte do Veiga no ângulo do goleiro, né? Surpreendeu o goleiro, foi no canto dele, mas uma batida muito forte. O Palmeiras segue na busca pela liderança aqui, não desistiu do campeonato ainda, tá com 80% no Prisma e na bola dourada. O Santos, mais uma vez, foi completamente dominado nesse Brasileiro, é outro time que parece que é um disco repetido aqui no canal, né? Perdeu o jogo pro Atlético e segue a sua sina na zona de rebaixamento, tem só 27% aqui no Prisma e contou com a derrota do Bahia, né? O Bahia acabou perdendo pro Botafogo para não se afundar mais, né? Mas o Santos está apresentando um futebol, meu irmão, que dá calafrios, é um dos piores, cara, sem dúvida nenhuma, é um dos piores times nesse momento da Série A, tá ali juntinho com o Curitiba nesse momento, tá? O São Paulo, mais uma vez, entrou com as reservas, outro time que parece que só joga com o time reserva no Brasileiro, tá abandonando demais. O São Paulo ainda tá distante do Z4, não é um time grande que tá naquela fase que eu falei de estar se aproximando do Z4, mas tá vendo o pelotão da frente disparar, então tá ficando cada vez mais distante ali da zona de classificação para as competições internacionais, né? Tá apostando tudo nas Copas e se der ruim, vai acabar ficando sem nada, tá? O time não foi bem contra o América, perdeu o jogo, aqui no Prisma tem só 20%. Olho no tricolor paulista também. O Vasco dessa vez tentou demais, foi valente, fez o seu gol contra o Palmeiras. Vamos deixar essa nota aqui no canal. Um jogo dificílimo. O Vasco foi lá e fez um golaço do Paulinho. Cara, Paulinho Paula, que chute lindo, gol absurdo. Seria o gol da rodada e o VAR resolveu mais uma vez entrar para fazer besteira, né? Eu não sou contra o VAR, tá?
mas eu sou contra essa arbitragem amadora brasileira. Eu vou explicar melhor isso aqui pra vocês. O VAR anulou um gol que era válido do Vasco, né? Impressionante como que os árbitros de futebol nesse país são mal treinados e, cara, não é culpa só deles, cara. Os caras não sabem nem as regras do campeonato, porque eles são amadores, cara. Não adianta ir dirigente na rede social reclamar agora, não adianta mandar ofício pra CBF reclamar. Tem que existir uma pressão de nós aqui, da mídia independente, da mídia oficial, né, galera que fala sobre futebol, e dos dirigentes, cara, e de nós, torcedores, tem que ter uma pressão para profissionalizar a carreira de árbitro de futebol. Não existe até hoje o futebol brasileiro ter árbitro amador apitando os jogos, cara. Que isso? Olha o que os caras fazem, eles vão responder a quem agora? Vão receber, sei lá, 3 jogos aí de punição, vai apitar a Série D, não sei o que, daqui a pouco o cara tá de volta e não aprendeu nada, ó. Aprendeu nada. Enfim, o Vasco acabou levando um gol de falta. Me desculpa, Léo Jardim, mas goleiro não pode tomar gol de falta no seu canto. Não pode. Tem que pegar. O Vasco acabou sentindo esse gol, não conseguiu reagir. Uma derrota triste, o Vasco não merecia perder. O time segue afundado no Z4, mas aqui no Prisma tá apontando uma melhora, 47% na bola roxa. Finalizamos a análise dos 20 times e essa que tá na sua tela é a tabela do Prisma. O campeão dessa rodada pela segunda vez seguida é mais uma vez o Palmeiras, um time que achou a sua consistência e, meu irmão, vai para uma reta final de campeonato muito forte. Se o Botafogo bobear, o Palmeiras vai estar lá de novo, né? O destaque positivo dessa vez, nessa rodada, vai pro Fortaleza. O tricolor tá voando e tá voltando aos poucos a jogar como o Vojvoda gosta, tá? Em casa volta a ser uma máquina, muito difícil enfrentar o Fortaleza fora de casa. Tá subindo bastante na tabela. E eu te pergunto, será que o Lion pega a Libertadores outra vez nesse ano? Terceira temporada seguida? Vamos acompanhar isso aí, porque negativamente o destaque dessa rodada é o Flamengo. O time não consegue, não importa as mudanças que o Sampaoli faça, ele muda todo o jogo, mas o time continua da mesma... Troca, sai uma peça, entra outra peça, o time continua apático, sem criatividade, sem velocidade e sem ânimo. O Flamengo tá perdendo pontos importantíssimos e, cara, praticamente já chega a ficar aqui sem chances de título, né? Oficialmente, matematicamente tem, mas desse jeito aí tá muito longe, né? Vamos continuar comentando tudo sobre futebol brasileiro aqui no canal, sobre Brasileirão e também essa semana tem Libertadores, tem Sul-Americana voltando nas suas fases decisivas, né, seus jogos decisivos das quartas de final. Vou lançar vídeo sobre isso, então comenta aqui também quais outros vídeos você quer saber, quero saber sua ideia. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar também a sua curtida nesse vídeo. Muito obrigado de coração por ter ficado até o final comigo, tu é muito brabo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!